Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo seu loirinho queridíssimo Rowley. Antes de tudo, né, mais uma vez, me siga aí nas redes sociais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa. Meu Instagram, pra quem tá assistindo o Rollada Cast aqui pelo YouTube, tá aparecendo aí na tela, mas pra quem não tá assistindo pelo YouTube e escutando no Spotify, underline ROOWLY, underline Rowley com 3 U. O meu Facebook é Roberto Souza Fialho. Na descrição desse meu Instagram tem mais outros 2 Instagrams meus, que é o underline Rowley com 2 U, que é o meu Instagram que eu posto coisas mais pessoais, porque esse Instagram aí é o meu principal, o com 3 U é o meu principal, só que eu posto mais conteúdos de academia lá, entendeu? Posto uns vídeos engraçados, uns reels engraçadinhos às vezes de academia. E tem o meu outro Instagram também na descrição, que é o meu Instagram de arte. Eu não lembro exatamente como é, mas eu acho que é underline ROO.L. Mais pra frente eu vou começar a postar mais lá no geral, mas tem alguns poemas meus e poesias lá. Caso alguém queira me seguir lá, sintam-se à vontade. E bom, qual que é o assunto de hoje, né? Qual que é o tema do Rollada Cast de hoje, do episódio de hoje do Rollada Cast? Rapaziada, o tema de hoje é sobre a vida do artista e quem trabalha com arte. E a gente vai falar sobre bloqueio criativo também. E da onde, primeiramente, eu queria começar falando sobre da onde eu tirei esse assunto, como eu pensei, como eu cheguei à conclusão de que eu deveria gravar um episódio falando sobre isso. Tô comendo uma omeletinha aqui. Eu acabei de fazer aqui, né? Deixa eu dar uma mastigadinha aqui. Bom, primeiramente, eu cheguei à conclusão de que eu deveria gravar um episódio sobre isso, porque uns dias atrás eu coloquei um filme pra assistir. Eita, rapaziada, acabou de cair o ring light aqui. Só um minutinho. Pronto, rapaziada, arrumei aqui. Me perdoem aí por isso. Enfim, mas voltando ao assunto, uns dias atrás eu estava assistindo o filme da Netflix, intitulado Tic Tic Boom, que conta a história do Jonathan Larson, que foi um escritor. Escritor não, ele foi um compositor, basicamente, de músicas para musicais, de teatro, etc. E, a- e afins. Quer ver? Eu vou até jogar aqui, ó. Jonathan Larson, para contar com mais exatidão. Foi um compositor e escritor de peças americano, conhecido por abordar assuntos variados, né? Assuntos que na época não eram muito abordados, na verdade, não eram muito levados a sérios, como drogas, tá ligado? Enfim. E no filme da Netflix, esse filme é interpretado pelo nosso querido. Adivinha só quem? Nosso querido Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha, Andrew Garfield. Nosso querido Peter Trace, Peter Cree. Comer aqui minha omeletinha. E aí, esse filme tem uma parte que. Ele retrata bastante isso, a vida de um artista. E como muitas vezes é uma vida um pouco complicada. Porque ao mesmo tempo que o artista ele luta para ter reconhecimento pela sua arte, né? Ele faz sua arte na esperança muitas vezes de que algum dia alguém reconheça isso
e ele atinja o sucesso que ele tanto queria, que ele tanto almejava, também fala muito. Tem uma parte que fala muito sobre o bloqueio criativo do artista, né? Esse filme é ótimo, tá, rapaziada? Eu gostei muito. Se eu não me engano, ele concorreu ao Oscar. Acho que o Andrew Garfield, né? Ele ficou pau a pau com o Benedict Cumberbatch. Eu acho que foi com o Benedict Cumberbatch, se eu não me engano. Só que ele não ganhou. Quem ganhou foi o Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Eu não lembro como que pronuncia o nome dele, tá? Enfim. Esse filme é incrível, muito bom. Tem na Netflix, tá? É um filme produzido pela Netflix, na verdade, se eu não me engano, né? E é basicamente isso. E aí, por causa desse filme, eu decidi abordar esse assunto. Como é trabalhar com arte no geral? Né? Para quem não sabe, eu sou formado em audiovisual. E o audiovisual, o cinema e o audiovisual envolve arte. O cinema é a sétima arte, né? Porque, ó, temos as sete artes. São sete artes? É... Pintura, escultura, música, literatura, dança e arquitetura. O cinema entrou como sétimo item a partir do Manifesto das Sete Artes escrito por um intelectual italiano Ricciotto Canudo em 1911. Entendeu? O cinema é a sétima arte e o cinema reúne todas as artes, né? O cinema e o audiovisual em si, ele é composto pelas artes, né? Sem as artes, sem a música, sem a escultura, sem pintura, literatura, dança, arquitetura, não existe cinema. Ele é composto por tudo isso. O cinema é a sétima arte, claro que tem muita mais coisa que envolve o cinema, mas envolve também todas as artes. Sem as artes, acredito eu que não exista, que não seja possível existir o cinema e o audiovisual. Né? E eu sou formado em audiovisual e eu criei o meu podcast como um projeto para eu dar início à minha carreira. Eu tenho 21 anos. é, Até pouquíssimo tempo atrás eu era um estudante, agora eu já sou formado em audiovisual, pretendo fazer. Ainda continuo estudando, me especializando em audiovisual, cinema, estudando tudo isso, porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito mesmo. Eu escrevo também, tô buscando estudar mais sobre escrita também, para escrever ainda melhor, né? E tenho vários projetos relacionados à área. E nós que trabalhamos com arte no geral, né? Seja um músico que trabalha com música, que é compositor, que é. Enfim, trabalha com algum tipo de instrumento, músicos no geral, artistas, pintores, escritores, dançarinos, que muitas vezes eles têm que compor, não sei se eu posso usar compor como palavra, eu não sei se é a palavra certa, mas vou usar compor uma coreografia específica e a gente sofre muito. Todos nós que trabalhamos com qualquer tipo de arte, eu percebo que a gente sempre vai sofrer um pouquinho, muitas vezes, com, não só com essa parte de buscar o reconhecimento para a nossa arte, continuar estudando e aperfeiçoando ela, mas também para a gente também sofre com a parte do bloqueio criativo. Desculpa por falar enquanto eu mastigo, tá? Isso tá meio zoado, né? Mas. Né? Eu, por exemplo, eu criei o Rollada Cash como uma coisa à parte, assim. Não, não é o meu foco principal, o Rollada Cash. E é um dos meus focos, mas não é o foco principal,
sabe? E eu criei o Rollada Cash que eu queria fazer eu sempre quis ter um canal no YouTube desde novinho, né? Desde os 14, 15 anos de idade eu queria ter um canal no YouTube. É, acho que até antes, né? Eu sempre quis ter fazer alguma coisa, criar algum tipo de conteúdo pra internet. E aí eu decidi criar o Rollada Cash, né? Que está aqui no Spotify e no YouTube. E também tem meus canais no YouTube, né? Que agora são dois, que eu criei um canal separado pro Rolada Cash. A partir da semana que vem provavelmente já vai estar saindo o Rolada Cash apenas nesse canal específico para ele, né? Além do Spotify. E o meu outro canal provavelmente eu vou voltar a trazer algumas gameplays e eu vou trazer alguns jogos em específico. Vai ser para um nicho de jogos em específico. E enfim, depois eu vou explicar isso aí. Você quer entender mais sobre isso, me siga nas redes sociais, quiser acompanhar meu canal aí de jogos, né? Que será o canal só para jogos futuramente. Né, que eu já cheguei a postar gameplays lá, mas eu tava postando tudo junto. Roda Cash, React, gameplay lá. Agora ele vai ser só pra gameplay, o Roda Cash vai ser separado e provavelmente eu vou parar com os React. Entendeu? Vai ter um canal pro Rollada Cash e esse canal vai voltar a ser só gameplay. Então, caso você queira entender mais sobre isso, acompanhar os canais, me siga lá no Instagram que você vai achar lá os canais tudo bonitinho. Eu vivo postando e explicando sobre essas coisas melhor. E, enfim, eu criei o Rollada Cash como um projeto à parte, assim, porque eu queria criar algum tipo de conteúdo pra internet, eu acho legal. E é interessante fazer isso pra mim, sabe? E é divertido também. Eu faço também como um passatempo, eu não vejo só como uma parte do meu trabalho, como algo que eu possa usar como portfólio até para outros trabalhos em específico que eu possa vir a fazer futuramente. Mas eu faço isso também por um passatempo, porque eu me divirto fazendo o Rollada Cash. Eu gosto de fazer isso, realmente. E se eu não ligo se eu tenho um público pequeno ou se o meu público vai crescer, se eu vou ter sempre um público razoável de pessoas que me acompanham ou um público grande, eu não ligo pra isso, porque eu realmente faço porque eu gosto do Rollada Cash, atualmente. E muitas vezes, quando eu, por exemplo, vou fazer um episódio do Rollada Cash, eu acabo tendo um bloqueio criativo, né? Não só pro Rola Cash, mas eu gosto de arte no geral. Às vezes eu desenho, às vezes eu quero desenhar alguma coisa, escrever alguma coisa. Eu escrevo poemas, como eu falei, poemas, poesias. Às vezes eu quero escrever também alguma coisa e tô sem ideia. E bloqueio criativo é foda, porque você é realmente um bloqueio. É realmente algo que o próprio nome já diz, né? Um bloqueio criativo. Pera aí, eu comer aqui mais um pouquinho, porque tá esfriando, né? Eu acho que já esfriou. Enfim, voltando ao assunto, isso é foda, porque você pensa, você não consegue chegar a ideia nenhuma. E a exata cena que fez com que eu me identificasse e resolvesse falar sobre isso também foi a cena que o Jonathan Larson no filme é, ele tá discutindo com a namorada dele. Spoiler aí, tá bom? Eu deveria ter avisado antes de falar, né? Mas já avisando desde agora. Spoiler, tá? Caso você não queira tomar spoiler, dá uma puladinha nessa parte aqui do Rollada Cash, ou do episódio do Rollada Cash no YouTube. Enfim, dá uma pulada aí no Spotify ou no YouTube, seja lá onde você esteja acompanhando esse episódio. Né? Caso você não queira tomar spoiler, mas já está avisado aqui, hein? Enfim, foi uma cena em que o Jonathan Larson, ele tá discutindo com a namorada dele, e aí ele fala exatamente isso pra ela. Eu tô tentando pensar numa música há dias e eu preciso escrever isso logo porque falta dias para o workshop e eu não consigo pensar.
Eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, eu não consigo ter uma ideia legal, uma ideia decente. Isso é muito foda pra quem trabalha com arte, porque todo mundo que trabalha com arte, se não teve uma hora, vai ter um bloqueio criativo, sabe? Pra um escritor também isso deve acontecer bastante. Às vezes, sei lá, o cara tá escrevendo uma história em específico. O cara tá escrevendo uma história em. Pera aí, só um minutinho, rapaziada. Só um minutinho aqui que eu vou escutar o áudio de um amigo meu aqui. Enfim, voltando ao assunto, até para um escritor isso deve acontecer bastante. Eu sei porque eu escrevo poemas e poesias, mas, por exemplo, para um escritor que está escrevendo uma história, isso acontece bastante, porque às vezes ele quer resolver determinado ponto da história, ou um furo na história, ou até, se for um roteiro, um furo de roteiro, ele não consegue pensar em uma ideia legal para preencher aquela lacuna ali. Ou às vezes ele quer escrever algum personagem que acrescente ainda mais a história, que tem alguma relação com o protagonista, talvez. Eu tô exemplificando, dando um exemplo qualquer aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. E ele não consegue ter uma ideia de um personagem, por exemplo. Esse é o bloqueio criativo que nós, artistas no geral, tanto sentimos muitas vezes. E é uma luta contra nós mesmos, e contra a nossa própria mente, para que a gente consiga vencer o bloqueio criativo. E muitas vezes uma forma que eu acho legal de vencer que eu uso quando eu tô com algum bloqueio criativo em algum projeto meu, é simplesmente, tipo, não só pensar, mas realmente analisar as coisas ao meu redor. Porque às vezes você pode ter uma ideia, não só a partir de pensamentos seus, de reflexões, mas você pode ter uma ideia fazendo alguma coisa. E aí, às vezes acontece alguma coisa nada a ver, totalmente aleatória e totalmente coincidentemente com você, que faça com que você tenha uma ideia e finalmente vença aquele bloqueio criativo que você estava tendo. Por exemplo, sei lá, você sai pra dar uma caminhada e você tá com um projeto em mente de alguma coisa relacionada a seja lá o que quer que seja, a sua arte, ao seu canal no YouTube, ao seu livro, ao seu roteiro, e você tá com um bloqueio criativo ali, e aí você não consegue pensar em nada, aí você sai pra fazer uma caminhada. E aí você vê enquanto você tá fazendo essa caminhada, você vê alguma coisa acontecendo na rua, alguma pessoa fazendo tal coisa estranha ou engraçada, e a partir daquilo você consegue ter uma ideia e finalmente raciocinar e ligar os pontos ali, e às vezes ligar com outra coisa, outro acontecimento e falar, caralho, eu posso criar algo a partir disso aqui. E assim você começa a vencer aquele seu bloqueio criativo. Isso eu acho que é bem útil, você realmente parar para analisar coisas do cotidiano que possam te trazer ideias. Isso pode fazer com que você vença seu bloqueio criativo, entendeu? Não que eu seja experiente pra caralho, como eu disse, eu ainda sou um estudante, eu terminei minha faculdade, sou formado em audiovisual, mas ainda continuo estudando, pra mim ainda não estudei o suficiente, eu ainda tenho que estudar muito mais pra chegar, pra conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, relacionadas ao audiovisual também. Mas a minha opinião, a minha dica aqui para vencer o bloqueio criativo é essa. Talvez, provavelmente até alguma pessoa já deve ter dado alguma dica parecida por aí sobre bloqueio criativo, porque isso não deve ter acontecido só comigo, de você perceber, se pegar vencendo o seu bloqueio criativo a partir de algum acontecimento cotidiano. Algo nada a ver que você foi fazer e coincidentemente aconteceu alguma coisa ali
no seu dia a dia que fez com que você tivesse uma ideia e vencesse aquele seu bloqueio. Você tanto queria vencer. Mano, omelete é bom, hein? Tem certas coisas que a gente come, que a gente come, que às vezes é umas coisas básicas, assim, mas que a gente não come com tanta frequência, mas que é bom e é fácil de fazer. Sabe, a gente não come uma coisa que. É uma coisa que tipo, a gente não come com tanta frequência muitas vezes. E é uma coisa que não é difícil de conseguir fazer ou de comprar. Mas por algum motivo a gente não come sempre. E aí quando a gente. Acontece de a gente comer aquilo, a gente fala, caralho, isso aqui é fácil de fazer. E é bom, por que que eu não faço isso mais? Isso que eu tô parando pra pensar agora, comendo esse omelete aqui. Eu falei, caralho, eu deveria fazer mais omelete, né? É bom e é fácil de fazer. Tem proteína. Quero mais o quê? Perfeito. E bom, eu me deparo bastante com isso na minha vida, de vencendo meus bloqueios criativos dessa forma. Na grande maioria das vezes que eu acabo vencendo os meus bloqueios criativos é dessa forma. E nessa mesma cena, é, em que o Jonathan Larson tá brigando com a namorada dele, a discussão termina com ela indo embora porque ele pede desculpa pra ela e abraça ela e fala que ele queria que ela ficasse lá. Não vou falar o motivo do porquê que ela queria ficar, que ele queria que ela ficasse lá, porque eu não quero também dar tanto spoiler assim, porque eu quero que você tenha, mesmo você que não ligue pra spoiler, mano, vai assistir o filme pra você ter uma, é... puta, eu esqueci a palavra, uma experiência legal assistindo o filme sem tantos spoilers. Porque eu acho que acredito que é um filme que é bom de não receber spoiler, por mais que você não ligue, então eu não vou dar tanto spoiler assim. Enfim, a discussão termina com ela indo embora, porque é, segundos antes, ele pede desculpa pra ela ficar. E aí ela olha pra ele e ele. Porque ele tá tendo uma reação meio estranha, assim, olhando, assim, meio que analisando, sabe? Tipo, um olhar meio estranho assim. Ela fala: Você tá tentando transformar esse momento, isso aqui, em uma música, né? E aí ela fica puta com ele por causa disso. Uma discussão séria, uma discussão muito específica sobre eles dois, relacionado ao relacionamento deles. E aí ele tá usando aquele momento pra tirar dali uma ideia, pra vencer o bloqueio criativo que ele tava tendo pra conseguir compor algo. Ele tá tentando, tava tentando realmente, pra ela principalmente, né? Que a gente não sabe se realmente ele tava tentando fazer aquilo, mas aparentou mesmo, pela forma que ele olha assim, aparentou que ele tava tentando tentando transformar aquele momento numa música. E se você parar pra pensar, é algo parecido com a dica que eu dei agora. Porque isso realmente acontece. Você às vezes acaba vencendo seu bloqueio criativo a partir de uma ideia nada a ver que você teve por algum acontecimento do seu dia a dia. E foi o que aconteceu naquele momento. Mas que ao mesmo tempo não foi muito legal, né? No caso, porque acabou que ela foi embora porque ela ficou puta pra caralho, porque ele tava. Até naquele momento, ele, ao invés de dar atenção pra ela e pro relacionamento deles, ele tava pensando no trabalho dele e no sonho dele, que era é, fazer um musical de sucesso. Mano, Melete é muito bom. Enfim, e sobre bloqueio criativo é isso que eu queria passar aqui. E é isso que essa é a ideia, é a minha ideia, a minha perspectiva de como vencer o bloqueio criativo. Realmente use momentos do seu cotidiano, analise as coisas propositalmente
para que você tire dali ideias que acrescente ao seu trabalho, à sua arte, para que você finalmente consiga vencer o seu bloqueio criativo. Muitas vezes a gente pode tirar ideias interessantes de acontecimentos do nosso dia a dia. Ou várias ideias, e interligar essas ideias e transformar essas ideias em uma coisa só, que é muito foda também. Você pode pegar várias coisas do seu dia a dia e ir interligando assim, raciocinando, interligando de alguma forma. Ah, posso ligar isso aqui com isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, e transformar tudo isso numa coisa só e ficar algo foda. Ou então você pode usar todos esses acontecimentos, essas coisas que você pegou aí de forma individual também. Não sei. Eu tô trabalhando numa coisa que provavelmente vai demorar muito pra eu terminar, mas eu tenho um projeto que eu tô tirando do papel agora, que é muito importante pra mim. E eu tô fazendo muito isso ultimamente. Eu tô, ao mesmo tempo que eu tô estudando várias coisas pra acrescentar, pra ter é, é, como que eu posso explicar? Referências pra esse meu projeto que eu estou trabalhando, que eu não vou contar, não agora, não é o momento ainda. Eu também fico muitas vezes pensando no meu dia a dia, assim, e analisando coisas do meu dia a dia para que eu possa ter ideias novas. Isso é muito legal e é um processo interessante. É um processo interessante. Trabalhar com arte é muito divertido por causa disso também. O processo e a forma com que você é, busca soluções para determinados problemas com as suas artes, né? E o processo disso tudo é legal, é divertido, e você aprende, você cresce, você ganha conhecimento e, enfim, você aprende com a sua própria arte muitas vezes e você pode também, enfim, consequentemente acabar é, usando a sua arte para influenciar outras pessoas de forma positiva ou trazer alguma reflexão para elas, sabe? Por isso que eu acho arte no geral interessante. É por isso que eu fiz uma faculdade totalmente de humanas, que no caso é o audiovisual e totalmente relacionado à arte no geral, porque arte eu ainda continuo estudando e ainda quero estudar ainda mais arte e tudo isso que envolve o audiovisual também, não só para os meus projetos, para os meus sonhos, mas porque a arte ela é muito incrível e os artistas são muito incríveis, sabe? A gente aprende um mundo sem arte seria um mundo ainda mais caótico do que é hoje em dia. Então, a gente anda vivendo num mundo bem caótico, as pessoas estão chatas pra caralho, seja pessoas de. Não interessa o ideal da pessoa, o posicionamento político, as pessoas no geral estão chatas pra caralho. Então a gente já vive numa sociedade caótica. Imagina se a gente vivesse nessa sociedade caótica sem que houvesse arte. Imagina uma sociedade caótica que não houvesse arte ainda por cima. Mano, a gente tava ferrado. Não houvesse música, não houvesse cinema, não houvesse pintura, cultura, literatura. Mano, tá vendo? A arte é o que dá vida, é o que traz é, alegria muitas vezes ao nosso dia a dia. Sem a arte, o que seria de nós? E tem muita gente que não leva a sério o trabalho do artista, dos artistas no geral, mas, mano, isso é um pensamento totalmente egoísta, porque é o que eu falei agora, o que seria de nós, seres humanos, seria do nosso dia a dia, sem o alívio que a arte traz ao nosso dia a dia, sem é, a paz muitas vezes que a arte pode nos trazer, a paz de ler um livro, a paz que um livro pode te proporcionar de você sentar num cantinho e ler o seu livro. Se você escutar uma música, muitas vezes uma música calma ainda mais, as reflexões que a arte pode te trazer. Entendeu, mano? O que seria do mundo sem arte?
Se você mora numa casa é porque existe a arte da arquitetura. Já parou pra pensar nisso? O mundo é movido pela arte muitas vezes. Entendeu? Um arquiteto é um artista. Tá vendo como arte é foda? Por isso que eu estudo isso, eu quero estudar ainda mais, mano, tudo isso. E é por isso que eu trabalho com isso, não só de forma individual, trazendo os meus projetos individuais, mas eu ainda quero trabalhar ainda mais profissionalmente nessa área. E estão me ligando. Estão me ligando. Só um minutinho. Só um minutinho, eu vou deixar uma música aí, o lo-fi, enquanto isso. Bom, eu tive que interromper a gravação aqui, mas voltando ao assunto, eu vou juntar a gravação com a outra parte, né? Essa gravação aqui com a outra parte, com a parte anterior a essa. E bom, voltando ao assunto, eu queria falar também sobre o dilema que o artista vive, da gente muitas vezes batalhar pela nossa arte, não ter o reconhecimento que acho que a gente deveria ter, porque é isso que acontece muitas vezes com artistas, seja um músico, um pintor, um escultor, um escritor, um dançarino, e assim vai, né? Ou um roteirista de cinema, um diretor, enfim, vários tipos de profissionais ligados e relacionados ao cinema e ao audiovisual. Então, a gente vive muito nesse dilema, né? De não ter. E o filme Tic Tic Boom, ele traz muito isso também pra esse tipo de reflexão pra gente. E a gente que trabalha com arte no geral se identifica muito com isso, né? Esse dilema que o artista vive de estar sempre lutando pela arte dele e muitas vezes ter que ter esse bloqueio criativo e ter que batalhar contra o seu bloqueio criativo e buscar uma solução para o seu bloqueio criativo ao mesmo tempo que tem que lidar com coisas do dia a dia, problemas pessoais, por exemplo. Isso mostra muito no filme. Muitas vezes causando até uma confusão mental. Se eu não me engano, tem uma cena que ele até, tipo, tá pensando e tá com um bloqueio criativo do caralho, não consegue pensar em nada. E aí ele desiste nesse momento e vai arrumar a casa inteira. Eu não tenho certeza, mas acho que é alguma coisa assim. Ele vai fazer outra coisa e depois volta a pensar. Isso é muito foda. O dilema do artista. Os dilemas do artista. E a luta contra ele mesmo. E a luta para destruir barreiras. E assim vai. Sabe? Sobre o ponto do bloqueio criativo, essa é a dica que eu queria passar. Sobre esse também é outro ponto que eu queria passar aqui, né? Sobre a vida do artista no geral e como nós, artistas, crescemos e nos desenvolvemos e como a arte pode proporcionar muitas coisas, não só para nós, mas também para outras pessoas. A gente pode influenciar outras pessoas através da arte, seja lá qual arte for. A gente pode divertir outras pessoas, a gente pode trazer reflexões, a gente pode falar sobre assuntos, temas importantes e específicos através da arte, né? De forma leve até muitas vezes, ou não, às vezes até de forma pesada. A arte nos proporciona muita coisa, né? A arte não só nos proporciona trabalho, como proporciona crescimento, diversão, reflexão, muitas coisas. A arte é muito importante para o nosso dia a dia e o nosso dia a dia está muito ligado à arte. O que seria... Mano, imagina a gente viver na sociedade caótica que a gente vive
Só que sem a arte, seria pior ainda. Sem existir nenhuma das artes, nenhuma das 7 artes. Imagina que caos seria, né? Não lembro se eu falei isso antes, mas acho que eu falei. Se eu não falei, tá falado agora. E é isso que eu queria trazer aqui. Então assistam esse filme Tic Tic Boom, tem na Netflix, é incrível esse filme, muito bom mesmo, né? Interpretado pelo nosso querido Andrew Garfield aí como protagonista, né? Como Jonathan Larson. Assistam ele. Esse filme é foda. E acho que vocês vão gostar bastante, principalmente pra galera do audiovisual, do cinema, ou pra qualquer artista no geral. E é isso. Só mais uma coisa. O que seria de nós, mais uma vez, sem a arte? Como seria, já para pensar, pare para pensar nisso, como seria o dia a dia, reflita sobre isso, como seria o seu dia a dia se não existisse arte, se não existissem os artistas. Então, dê valor aos artistas, porque sem eles a gente não teria muitas vezes leveza ou diversão ou reflexão no nosso dia a dia. E é isso. Tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Esse foi o nosso Rolada Cast de hoje. E um abracinho do mano Rollizinho.